Olá, amigos professores. Eu quero compartilhar com vocês essa ferramenta, né? Você, professor, que procura sempre a sua excelência acadêmica, né? Sobretudo no tempo que nós estamos vivendo, onde a educação é muito interativa, onde os nossos alunos buscam constantemente, né? Nesse mundo de interação, a interação também nas nossas aulas, né? Hoje que se fala tanto sobre metodologias ativas, então eu venho apresentar para vocês uma ferramenta, né? Que eu já utilizei, né, que alguns colegas já utilizam, que pode fazer com que as suas aulas ela possa ter elementos de jogos, né, e se torne mais gamificada, e de repente você pode trabalhar aí, né, com a gamificação, que é uma metodologia ativa, dentre outros, né. Então é uma ferramenta prática, uma ferramenta fácil de ser utilizada, né. Em então poucos minutos eu quero compartilhar com vocês essa ferramenta. Essa ferramenta ela se chama então WordWall, né? Então eu já entrei aqui no Google, é só você digitar ali, né, WordWall. E essa ferramenta ela está em várias línguas, então de repente você colocou lá, digitou e ela apareceu em inglês, é só você vir aqui na coluna direita, clicar na língua, né? E aqui eu já coloquei língua portuguesa, e aí você vai iniciar sua sessão em escrever. Então vou clicar aqui para vocês observarem. Muito bem, então aqui nós conseguimos observar a maneira que nós podemos linkar a nossa conta. É interessante, essa ferramenta ela é gratuita e ela tem sua versão paga. A versão gratuita que dá para ser utilizada, ela permite que você faça aí até 5 atividades diferentes, né? Então ela te limita a isso e também coloca não todas, né, todas as atividades, todas as propostas, né, todas as ferramentas propostas pelo WordWall, elas estão disponíveis na versão gratuita. Mas na versão paga, então a gente tem aí um leque de 33 oportunidades diferentes, né, de métodos diferentes, do qual a nossa criatividade pode criar aí muitas e muitas atividades diferenciadas na nossa sala de aula, tá certo? Eu vou estar utilizando aqui para demonstração o plano pago, que abre esse leque de várias atividades diferentes que nós podemos utilizar na nossa sala de aula, ok? Então, nesse momento, estarei logando a nossa conta através de uma conta Google. Então, é apenas clicar aqui, então vai abrir a possibilidade de você colocar a sua conta. Então, é só você digitar aí os seus dados e acessar. Bom, pessoal, eu abri aqui então, já loguei na minha conta e aqui eu vou mostrar para vocês, né? Nós temos vários recursos aqui em cima. Aqui em minhas atividades é onde eu estou agora, é aquilo que eu já criei, né? Então já criei vários exemplos aqui das utilidades que a ferramenta pode ser utilizada, inclusive em relação a vários componentes diferentes, né? Seja da língua inglesa, o português, a matemática, a parte de geografia, de história, uso de mapas, né? Então é utilizar da criatividade de uma forma que nós, professores, podemos proporcionar aos nossos alunos uma aula mais significativa e também prazerosa, né? Porque não o saber, o aprender também não pode trazer essa parte lúdica, né? Que ajuda com que o aluno ele possa ter mais vontade em querer aprender e a aprendizagem se torna muito mais eficaz e significativa. Bom, quando nós vamos criar uma atividade, então está aqui, criar atividade, e aqui nós temos, lembrando que essa é uma versão paga, nós temos aqui as várias opções, então são 33 opções diferentes de atividades, né? Para que o vídeo ele não se torne muito longo, eu vou me atentar aqui em 2, 3 funcionalidades, do qual nós, professores, podemos utilizar assim diariamente, ok? Mas aqui existem, como eu disse, 33 possibilidades e dentre dessas, várias versões, vários temas diferentes, né, de configuração, do qual na verdade se torna muito mais do que 33 possibilidades diferentes de atividade de gamificação. Uma das atividades que eu acho muito interessante é essa roda aleatória. Então eu vou clicar aqui, vou colocar aqui então, sendo do meu componente, né, sou professor de biologia, então vamos supor que nós vamos retomar alguns conceitos em biologia, né, que são muitas vezes recorrentes. Estamos lá numa aula falando sobre biotecnologia, algo assim, né? Então vamos lá. Então vou colocar aqui os termos. Aqui eu vou colocar adicionar o item. Bom, então aqui eu coloquei alguns termos e eu vou colocar concluído a atividade. Veja como é simples. O que é essa roda
aleatória. Veja como é simples a atividade e surte um efeito muito grande, né? Quando a gente utiliza na aula, né? É como se fosse uma revisão de conteúdo e de repente você pode dividir em grupos a sala para se tornar então uma gamificação, e aí você vai colocar elementos de pontos para aqueles que participarem responderem corretamente os termos, né? Vamos supor que eu já trabalhei com os alunos essas atividades e aí eu vou lá, né? Então abro esse link, depois eu mostro como compartilha. Então aqui o jogo está pronto. Existe a configuração também aqui embaixo que você coloca em tempo, enfim. E aí você clica em girar, né? Então vamos lá, vamos começar o primeiro aluno. Esses termos já foram estabelecidos, ou de repente poderia ser também um trabalho em grupo, onde todos deveriam fazer essa pesquisa e responder, né? Aí vai também do professor ajustar da melhor forma. Então lá clonagem, né? Então o grupo A, o aluno João, ele vai responder aí sobre clonagem. O que é clonagem? O que você pesquisou, o que você entendeu sobre isso? Feito lá, respondeu corretamente, então eu já elimino esse quesito. Então a própria roleta, olha que interessante, é muito interativo, ela elimina porque já foi. Então vamos para o próximo assunto. Então o próximo assunto que nós iremos retratar é sobre o DNA. Então o que você sabe sobre o DNA, quais são as características do DNA? Então lá, clica em eliminar, também ele já foi trabalhado. Então veja que é uma atividade muito simples e fácil de ser feita, então em poucos minutos, e também tem um efeito grande, né, para os nossos alunos. Por quê? Porque é uma revisão de conteúdo, mas de forma interativa. Você coloca o aluno como também protagonista do conhecimento, né? Então ali ele se sente parte, tem um apelo visual também, lembrando que os nossos alunos eles jogam muito, os celulares, né, os aplicativos, eles possuem aí muito a parte da interação, muito a parte do visual, né? Então nós temos que atrelar, lembrando que o nosso papel enquanto educador é preparar o aluno para o mundo, né? E o mundo que nós vivemos ele é interativo, né? Então nós temos que também caminhar assim como o mundo está caminhando na parte da educação, principalmente no uso da tecnologia. Uma outra atividade, né? Deixa eu só mostrar aqui como nós compartilhamos. Olha como é simples, a atividade está pronta aqui, então eu venho em compartilhar. Aqui eu posso colocar aqui várias determinações, o que vai ser trabalhado, enfim, mas eu coloco lá em publicar, e olha que simples, eu copio esse QR Code, né? Se você está trabalhando com o Google Sala de Aula, dá para ser feito também, ou você envia esse link aqui, ou até um QR Code, né? Então você coloca o QR Code lá, de repente você tem a possibilidade de ter uma televisão na sua sala de aula, e aí você coloca o QR Code, eles vão lá com o celular, né? Ou você mesmo, professor, abre o jogo, e aí você vai fazendo com os alunos. Se de repente os seus alunos não tiverem internet celular, mas se você, professor, tem essa possibilidade, aí você espelha para todos na sala, e aí essa atividade é feita com todos ao mesmo tempo. Uma outra atividade que dá para ser feita, para simplificar aqui, e aí depois eu convido vocês, professores, a conhecerem a plataforma, mesmo que seja a conta gratuita. Uma outra maneira aqui que é bem bacana é um quiz, né, game show. Deixa eu só procurar aqui. Questionário de programa. Então ele tem elementos aqui que são interessantes, né? Então vamos lá, vamos pensar aqui, então também biologia show, vou chamar aqui. Então vamos lá. E olha que interessante como é o jogo. Aqui também você pode configurar ele, né, em relação à pontuação, sobre vidas, se você quer colocar tempo extra, né, e aí você pode estar colocando aqui o que você acha melhor, pensando aí na sua sala de aula. Então vamos começar. Então veja lá, indique os consumidores, né? Então eu vou colocar aqui rapidinho. Muito bem. E ao final de tudo isso, ele vai gerar interessante que o jogo ele vai gerar uma pontuação.
né? E essa pontuação você pode no final ver aí os alunos, né? Então se você vai gerar a estratégia de gamificação, você vai ver aí que os alunos eles se empenham, né? Porque eles querem, ainda mais se você trabalhar com um sistema de pontuação, né? Que essa gamificação vai te levar a alguma de repente alguma atividade diferenciada, um prêmio, algo assim, nosso aluno se sente mais motivado. Para não se alongar, eu vou parar por aqui. Uma outra, e é onde nós vemos essas respostas? Aqui em meus resultados. Então aqui não tem, porque eu não joguei, né? Então estou mostrando aqui, mas vamos supor se tivesse outras atividades minhas, os alunos já tivessem respondido, aqui a gente consegue ver o nome, né? Que eles colocam o nome e isso fica gravado para nós, tá certo? Então essa é a ferramenta WordWall, lembrando aí que ela possui muitas e muitas possibilidades. Aqui eu criei várias possibilidades, né? Então nós temos aí até mapa de sala dá para ser feito, um jogo de labirinto onde você encontra a resposta correta, tem um jogo dá para fazer palavras cruzadas, indicação de imagem, você coloca um mapa e aí o aluno, você coloca lá o pino e os nomes, né? E aí o aluno ele vai fazer essa ligação, né, de mapas. Dá para você trabalhar também com caça-palavras, você cria o caça-palavras. Inclusive esqueci de dizer, por exemplo, deixa eu clicar aqui em caça-palavras. Você cria o caça-palavras, ele aqui, mas vamos supor que você queira esse caça-palavras impresso. Então você pode imprimir, né? Então ele está pronto aqui. E aí é interessante que você criou esse caça-palavras, mas você pode alterar ele com tudo que você já colocou como roda aleatória. Então ele já pega as informações suas e cria lá essa roda aleatória, ou outras possibilidades, né? Ele faz essa combinação. Ou você vem aqui em imprimíveis e lá caça-palavras, você clica. Então lá, foi criado o caça-palavras. Então simples assim, você baixa ele e aí você consegue imprimir, tá bom? Então existe essa possibilidade também na ferramenta WordWall. Quero agradecer a todos vocês, né? Espero que tenham contribuído e a minha sugestão é que utilize essa ferramenta porque realmente eu vejo maior interação, né, e maior interesse pelos alunos na sala de aula. Tá certo, gente? Até a próxima. Muito obrigado. Valeu!